Bom dia a todos, Arimaté, Chieta, Raíssa, mais uma vez aqui para a gente conversar um pouquinho sobre temas que parecem muito complexos, mas na verdade nos se apresentam no dia a dia e a gente precisa entender. Ontem mesmo, Ari, eu estava dando aula de economia do setor público e o tema que a gente abordou ontem em sala de aula lá na universidade foi exatamente estudar a receita e despesa na composição do orçamento público e a função principal do orçamento público. Tá? A gente, na universidade, quando a gente está estudando finanças públicas e quando a gente está estudando um ramo da economia chamado macroeconomia, que é a parte da economia que estuda os agregados econômicos, estuda os grandes mercados, mercado financeiro, mercado de bens e consumo, mercado de trabalho, enfim. O andar de cima, né? Isso, o andar de cima, que olha de cima, né? Então, quando a gente está abordando essas temáticas, quando a gente vai estudar macroeconomia, a gente entende que tem duas formas de fazer política econômica, que é a política monetária e a política fiscal. O governo faz política monetária quando ele ajusta, por exemplo, a taxa básica de juros, a Selic. Quando mexe na Selic, está fazendo política monetária. Quando o governo... também tem a política cambial, quando está lá o dólar em relação ao real está muito desvalorizado ou valorizado demais, enfim, o governo toma decisões que são consideradas de políticas cambiais, que é para regular o câmbio, né? Que é a troca de moedas nacionais com moedas internacionais. E a terceira parte de políticas macroeconômicas que se fazem são as políticas fiscais. E essas políticas fiscais, Ari, elas são super interessantes de se entender, porque são as políticas que ocorrem no dia a dia dos governos, no dia a dia do município, no dia a dia do estado, no dia a dia da União. Essas políticas fiscais, elas dizem respeito ao aumento ou à redução do gasto público. E aí vem aquela grande questão, que a busca intermitente pelo chamado equilíbrio fiscal. O que é o equilíbrio fiscal nas contas públicas? O equilíbrio fiscal nas contas públicas é quando você consegue ter receitas e despesas públicas devidamente equilibrado. Nem que você tenha receita sobrando, porque receita sobrando, diferentemente do orçamento doméstico, né, o nosso orçamento, fim do mês, quando sobra um troquinho no bolso, é sempre muito bom, né? Mas no governo, não. Se sobra dinheiro nos cofres públicos, significa que está faltando política pública. Ausência de efetividade. Ausência de efetividade. Então, em tese, no orçamento, nos cofres públicos, não pode sobrar dinheiro, mas também não pode faltar, porque precisa pagar. Então, o ideal, você usou um termo técnico agora há pouco da contabilidade, né? O termo das partidas dobradas, que diz respeito a ativo e passivo. Todo débito corresponde ao crédito. Isso, né? Exato. Quando você trata dessas questões, quando você aplica isso dentro do setor público, das finanças públicas, você vai entender que isso é observado de que forma? É observado da seguinte maneira: deve sempre haver um equilíbrio fiscal. O que seria esse equilíbrio fiscal? A busca para que você tenha receitas e despesas balanceadas, equilibradas, que as despesas públicas sejam passíveis de serem resolvidas com as receitas públicas. Nem que sobre muito, nem que falte. Esse é o chamado equilíbrio fiscal. Tá? Então, assim, não é complexo. O nome pode assustar, pode parecer algo muito difícil. Fazer é muito mais difícil do que entender o conceito. Fazer, de fato, é algo realmente complicado. E a gente pode fazer analogia, se o senhor me permite, com inflação, né? Tanto quanto não é desejado uma inflação alta, do ponto de vista da economia, a inflação negativa, chamada de deflação, também, de forma prolongada, não é algo positivo nem desejável. Isso, né? Para a economia, de um modo geral, não. Porque tem uma questão muito interessante, Arimaté, que às vezes as pessoas... Às vezes não. Muita gente não sabe. Só quem sabe, na verdade, isso é quem de fato estuda essas questões. Mas existe uma relação inversa entre inflação e desemprego. Quando há um nível de inflação mais alto, o nível de desemprego é mais baixo. E quando o desemprego está alto, a inflação está mais baixa. Isso se dá porque inflação e desemprego eles têm essa relação paradoxal, invertida, porque o que é inflação?
normalmente a inflação se dá quando o valor do dinheiro cai e o valor de uma mercadoria ela está mais barata quando ocorre o quê? Eu tenho mais disponibilidade dela. A lei mais antiga da economia, que é da oferta e demanda. Exatamente. Então, se eu tenho um valor do dinheiro está mais baixo, é porque tem mais dinheiro circulando na economia. E aí, quando tem mais dinheiro circulando na economia, passa aquela sensação de mercado de maior poder, quando na verdade esse poder diminui, uma vez que o valor do dinheiro cai. E aí, quando isso acontece, normalmente as empresas contratam mais, porque tem mais dinheiro chegando nos cofres, só que o valor do dinheiro está caindo. Tá? Então, lá na economia tem um termo técnico para isso, que é o chamado estudo da curva de Phillips, que foi um grande economista que estudou e que definiu essa relação. Mas vamos voltar para o orçamento público. Quando a gente fala de equilíbrio fiscal, a gente está falando de uma relação entre receita e despesa. Eu não gosto muito, Arimateia, muita gente usa a metáfora de comparar o orçamento público com o orçamento doméstico. Tecnicamente, eles são bem diferentes. Às vezes a gente usa para explicar, para facilitar um pouco o entendimento do povo, do modo geral, da população do modo geral. Mas é bem diferente. Mas eu vou lançar a mão do uso dessa ferramenta agora para explicar, para entender só essa relação. Tá? Quando você tem em casa, no fim do mês, quando você tem as despesas maiores que suas receitas, você tem um saldo deficitário, ou seja, a despesa maior do que a receita, você tem um déficit público, um déficit pessoal, na verdade, né? Quando você vai isso para o governo, quando as receitas, aquilo que o governo recebe de arrecadação, é menor do que aquilo que ele precisa para gastar, que ele precisa para pagar suas contas, você tem também o chamado déficit público. Só que aí tem uma questão importante. Déficit público, ele é instrumento de política fiscal. Pode ser uma escolha. E veja que escolha complicada. Digamos que você tem uma população que está precisando, uma população de baixa renda que está precisando de algum auxílio, como por exemplo vamos pegar a população de baixa renda não, aquele caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, das enchentes lá. O que ocorreu lá no Rio Grande do Sul? Aquela grande enchente devastou a cidade como um todo e a população ficou desprotegida. O que acontece numa situação daquela? Você tem o governo, ele precisa agir porque é função do governo garantir o bem-estar da população. Se o bem-estar for ferido, o governo precisa chegar lá para ajudar. Então, para que o governo resolva aquele problema, o que ele precisa? Aumentar o gasto. Quando aumenta o gasto, você aumenta as suas despesas e não necessariamente aumentou sua receita. Até porque era uma despesa não prevista. Não prevista. Então, o que acontece? É possível, e na verdade é instrumento de política fiscal, você aumentar a dívida pública para você atender e beneficiar a população. É possível. Isso não pode ser permanente e contínuo, porque uma hora a conta chega. Mas é possível fazer isso. Tá? Então, quando a gente olha para o orçamento público, a gente precisa entender que o orçamento público é uma espécie de instrumento onde você transforma um planejamento, uma disponibilidade de um recurso em ações efetivas em benefício da população. Essa é a grande questão. Você precisa, aí vem vários outros conceitos. Tem um conceito que é bem complicado, eu acho que até já citei aqui em outras participações, que é o conceito de cidadania fiscal. Que é a ideia de que a gente precisa entender a necessidade de que a gente precisa pagar o imposto, porque senão a gente não tem política pública. Porque o governo só funciona se tiver recurso. Ele só tem recurso se arrecadar do povo. Tá? É muito complexo por causa daquela coisa que a gente já conversou também, da dificuldade das políticas